Obrigada, bom dia, senhoras e senhores. Quero começar aqui fazendo um agradecimento especial a toda a equipe de organização do Envoz, em especial aqui a presidente, dizer da alegria de São Bernardo do Campo estar aqui trazendo uma experiência e dessa forma cumprimentar o meu colega secretário de São José dos Campos, o Johnny Santos, cumprimentar a todos os convidados aqui do Envoz, as equipes que estão trabalhando com as exposições, porque eu cheguei, antes de começar, fui até lá e é incrível o trabalho que está sendo desenvolvido. E agradecer, em especial, ao Marcos Wesley, que foi por meio dele que eu recebi esse convite para estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bem breve, porque me parece que o tempo já está, um pouco exíguo, para que a gente tenha mais tempo, acho que no painel, nas discussões e assim, acho que ficaria melhor. Mas eu tenho que dizer que fiquei muito encantada com o Enzo, muito encantada com esse depoimento dele, com como você se coloca. Para nós que somos das políticas públicas, Enzo, você hoje foi, assim, um sonho também que se realiza, quero te dizer isso, Eu faço parte da equipe, junto com o Isley, junto com tantos outros especialistas, que fizeram toda a reforma do ensino médio. E quando a gente olha, uma unidade escolar como é o poliedro, e nessa articulação tão refinada dos itinerários, que promove, esse nível de educação dentro do ambiente escolar, mas que vai muito para além do ambiente escolar, para nós, que sonhamos esse sonho há 30 anos atrás, é um prazer. Quero te dizer que você hoje me emocionou profundamente. Eu vou mandar esse vídeo para toda a equipe da Base Nacional Comum Curricular, porque realmente foi incrível te ouvir falando, viu? Parabéns. Bom, vou trazer um caso muito diferente, desta realidade que o poliedro trouxe, mas que talvez seja um pouco da continuidade do que o mediador trouxe agora no final, E a escola pública? Como é que tudo isso acontece lá no âmbito da escola pública? Então, São Bernardo do Campo, como São José, são duas cidades, como Sorocaba. Temos aqui um holograma de cidades no interior do estado de São Paulo, que são cidades cuja base econômica é a indústria, Então, essa vocação industrial, ela afeta, inclusive, como a gente articula, os currículos e assim por diante. Eu não vou falar muito de São Bernardo, mas certamente vocês também nos conhecem. Nós somos cidade quase que co-irmãs com São José, mas contar um pouquinho do nosso tamanho da educação. Hoje, na rede municipal, e é dessa que eu vou estar trazendo a experiência, são aproximadamente 80 mil alunos, com 176 unidades escolares e mais as nossas parceiras, Claro que, bem como as grandes cidades, nós temos uma infraestrutura hoje já bastante refinada. Então, dizer, talvez, fazendo aqui o elo com o outro painel, a questão da infraestrutura pode ter sido no Brasil um problema. Hoje ela não é mais para as redes públicas, em especial para redes maiores, mais organizadas, com uma trajetória, Então, o problema do acesso à tecnologia, ele já foi uma lição de casa feita pela rede pública já há algum tempo. E hoje o que nós já temos é uma certa equiparação no sentido de espaços, infraestrutura, organização curricular. Daí, todas as crianças têm Chromebooks e etc. Então, a tecnologia, ela existe, nas salas de aula. E também existem os insumos todos. Não só a questão da Lego. São Bernardo foi uma cidade, a pioneira, no trabalho com robótica. E aqui, o Marcos Wesley está aqui também. E acho que foi um grande incentivador, um divisor de águas na educação brasileira, quando a robótica entrou nas salas de aula. Mas hoje,
é necessário uma multiplicidade de investimentos nas questões dos insumos para que nós não entabulemos uma ideia enlatada de tecnologia nas escolas. Então, acho que essa é a primeira questão para colocar. Por isso, da multiplicidade de ações dentro das unidades. Agora, a participação nas Olimpíadas, né? Como é que é isso na rede pública? Ela acontece numa rede como São Bernardo, ela é uma realidade há muitos anos. E ela acontece um pouco nas iniciativas individuais das unidades escolares, umas mais vocacionadas, umas menos vocacionadas, apesar de todas terem a mesma infraestrutura, né? Mas é perceptível aqui que o elemento organizador, que é o professor, e lá nós temos um professor especializado em tecnologias em cada unidade escolar, ele de fato faz a diferença. E a formação deste professor, o histórico dele, quem ele é como docente, independentemente da nossa rede de ensino, da formação continuada que ele recebeu, faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença a formação que ele teve, se ele é da área de exatas, humanas ou biológicas. Quer dizer, quando a gente olha esse contexto, não dá para olhar dizendo que a formação continuada em serviço, ela é a única, o único investimento a ser feito. Mas também está, não é, em a gente modernizar de tal forma a formação continuada e em serviço, a ponto de que ela possa não só promover nivelamentos necessários, porque hoje ela só fica nesse estágio, ela faz um alinhamento, mas que ela também possa, bem como nós vimos aqui a experiência do poliedro, nos itinerários formativos, também propor, não é, dentro da sua estrutura, itinerários de formação diferenciados para cada perfil e para os projetos das unidades escolares. Muito bem. Tecnologia em São Bernardo é algo, como eu já disse para vocês, já há muitos anos. Nós estamos falando de alguma coisa que já dista, a maturidade já está já com mais de 20 anos com tecnologia. Então a gente pode dizer e pode falar um pouco, não é? Que hoje, dia 25, eu estou aqui, mas a minha rede está inteira no grande Scratch Day, que é, não é, todas as nossas escolas hoje estão no trabalho da programação desplugada. Os eventos, as ações, os festivais de inovação e de criatividade, fazemos parte das escolas criativas, somos o case do MIT na questão da educação criativa. Veja, é uma trajetória, isso não se faz em um ano, não se faz na minha gestão, embora eu já esteja lá há 8 anos. Não é? Mas é uma sequência e uma consequência de gestões articuladas, entendendo quais são os pontos mais relevantes de investimento para que o que nós vimos aqui numa realidade de escola privada possa ou tenha condições de ser e de estar dentro das redes municipais e estaduais pelo país inteiro, não é? Então, o grande desafio ainda na educação pública, além da formação continuada essa, como eu coloquei para vocês, não é? Uma certa trilha ainda muito de nivelamento e menos criativa, no sentido das diversas possibilidades. Também a questão da disruptura da política, ela com certeza é um fator que é inegável, né, que afeta o desenvolvimento das escolas públicas. Falando sobre um pouco de trajetórias e rapidamente, nas escolas criativas, né, nós temos trabalhado com essa ideia, e a ideia do mão na massa, né, desde a educação infantil. Então aqui eu quero dizer para vocês, lá atrás, quando a gente começou, há mais de 20 anos atrás, com o Lego dentro das unidades escolares, com a pedagogia de projetos, isso veio caminhando. Na sequência, entraram essa multiplicidade de elementos pedagógicos, a
perspectiva da educação mão na massa, de que é importante para a criança construir o conhecimento, né? E lá eu tenho os pequenos. Então, são 80 mil crianças entre 0 e 11 anos, né? São as creches e o fundamental todo, anos iniciais, eu não tenho anos finais, na municipalização de São Bernardo do Campo. Veja, essa trajetória, ela vai fazendo, vai construindo uma possibilidade de interações das equipes com os congressos, com as conferências, com festivais de invenção e inovação, não é? Nós vamos para o 5º festival a se realizar em São Bernardo. Os Scratch Days, nós somos o maior Scratch do mundo, né? Nós já temos essa chancela. O do ano passado atingiu 3 mil participantes. Veja como ele começou pequenininho lá em 17, olha onde ele chega agora. A ideia de que a programação, de que a ciência da computação, de que a Base Nacional Comum Curricular traz a necessidade de nós pensarmos que o pensamento computacional não tem uma relação direta com computadores na educação infantil, nas creches da pré-escola, é algo que parece tão óbvio, não é? Mas é tão difícil da gente trabalhar esse conceito. E aqui eu trouxe para vocês um pouco do que é essa experiência. Então, se você perguntar para mim, professora, da sua experiência, São Bernardo é o quê? São Bernardo é a melhor experiência, na minha perspectiva de visão, não é? Assim, longitudinal, de educação de pequenos, bem pequenos, na questão das tecnologias. Então, acho que esse é o destaque de São Bernardo. Essa trajetória muito robusta, de muitos anos, de muito investimento, não é? Para que isso se torne uma realidade independentemente da relação político-partidária e das trocas de governo. Então, eu acho que a superação dessa barreira que eu acabei de colocar, que é a questão, não é, da educação em muitos lugares do Brasil e na escola pública ainda não ser política de Estado, mas, né, e ela se basear ainda nessa relação eleitoral, tem a ver com esta equipe da casa, tem a ver com os professores, com os coordenadores, tem a ver com os PAPPs, os orientadores pedagógicos, tem a ver com esse time e como é que esse time, não é, entende e compreende esta relação posta do ensino propedêutico com o ensino chamado inovador, criativo, mão na massa, disruptivo, que leva a criança a uma realidade real, não é? Então, esse é um case que eu entendo ser importante. Agora, pensar nisso é pensar, não é, nesse conjunto aqui da formação continuada, olha lá, também fugindo do modelo de nivelamento, do modelo propedêutico, porque se ela fica naquele modelo, as equipes permanecem apenas como aplicadoras de projetos. E aqui tem um bom exemplo, não é, desse assunto, formação continuada, e como é que é trabalhar isso com um universo. Veja, como é que é trabalhar a questão da tecnologia não vinculada a apenas um programa, ou apenas uma abordagem, ou apenas um produto, ou a um parceiro. Não é? Estou dizendo que a beleza do país, não é, na educação pública está na multiplicidade, e que é trazer para dentro das formações esta visão mais múltipla, mais capaz de tirar o professor da zona de conforto e fazê-lo construir num processo forte, claro, sistêmico de autoria, o seu protagonismo enquanto professor. Eu acho que é o percurso, não é, que nós devemos trilhar no país, Wesley. Eu acho que é isso que a gente vem falando há muitos anos e que é um pouco do que algumas cidades, São Bernardo, São José, não é, as maiores de São Paulo, conseguem já fazer na sua educação, em especial na municipal. Mas, mesmo sendo um estado tão pujante quanto o nosso, economicamente tão
capaz de ter uma educação de qualidade pelo nível de investimento que nós temos. Não vou discutir aqui ICMS agora desse ano, nem perdas de EC, nada disso, né? Que metade da plateia nem vai saber o que nós estamos falando, né? Mas tudo bem. Não vamos, é um problema nosso para discutir com o nosso governador. Mas o ponto principal é um Estado que, apesar dessa capacidade, ainda é um Estado, não é? Que não está mais entre os primeiros. Acho que isso é uma coisa que todos nós, os mais experientes aqui, devemos pensar, né? Por que São Paulo perdeu o protagonismo? Eu quero desafiar todos nós nesse congresso, a todos nós. O que aconteceu com a nossa educação pública que a gente não conseguiu? Nós éramos e fomos, durante décadas, a referência no Brasil, e não somos mais. Então, certamente tem aqui, eu gosto daquele conceito, né? Aquilo que é urgente e aquilo que é emergente. Para mim é urgente, porque, de alguma forma, se deixou para depois, não é? Houve algum tipo de procrastinação em alguma das relações dessa grande rede chamada universidade, não é? Governo, núcleos de pesquisa, tá certo? Que São Paulo, em algum momento, ficou extemporâneo. São Paulo perdeu um passo que acho que compete a nós, numa reunião como essa, refletir para dizer assim, nós temos que voltar, não é só a liderança do Brasil, não é disso que se trata, porque, bom, como paulistana, claro que eu gostaria, né? Mas não é disso que se trata. Não estou menosprezando os amigos, nem os colegas dos outros estados, mas é porque nós temos a experiência e a capacidade, porque somos o núcleo, não é? De inventividade e de relacionamento entre escola pública e universidade. Nós sempre fomos. Nós nascemos de dentro da universidade. A escola pública de São Paulo nasceu de dentro das universidades. Então, assim, nós precisamos voltar a nos reconhecer primeiro, né? Nos organizar e tratar desse assunto com a seriedade que ele merece, para que a gente possa, de fato, veja, se nós conseguimos, São José consegue, por que as coisas no final, o resultado não está acontecendo, né? São questões para a gente pensar juntos. E é claro que o letramento científico promove o desenvolvimento econômico, né? Cultural. Agora, os indivíduos alfabetizados e letrados cientificamente analisam e compreendem as informações e se tornam capazes de se apropriar de informações confiáveis. Isso é um conceito tão básico, tão elementar. E precisamos retomá-lo nas nossas escolas. Bom, frente a tudo isso, não é? E essa trajetória grande, eu também não vou passar esse vídeo porque é desnecessário falar com os colegas, não é, que estão aqui numa plateia já bastante especialista nesse assunto, né? Então, eu acho que o ponto está um pouco nessa relação, que tem a ver com o Em Voz. Desafios que inspiram sonhos, sonhos que inspiram vidas. O que eu quero trazer assim. Veja, acho que a escola pública, ela participa de Olimpíadas, ela faz, né, tem investimentos, faz trabalhos, projetos, feiras. Agora, nós temos mais dificuldade de fazer tudo isso integradamente, quer dizer, né, de uma maneira que isso seja potente, seja capaz de transformar realidades. Muito bem. Em função de sermos já uma rede com essa qualificação, nós começamos a pensar, e por isso que eu fiquei tão encantada com o Enzo, que assim, viram que para que este modelo se tornar universal, a educação pública, em especial dos pequenos, bem pequenos, tem que mudar? Eu tenho 80 mil crianças, pequeninas. Se a gente não colocá-los, não é, resolvendo problemas desde muito cedo, com uma estruturação necessária dentro dos currículos, para que eles tenham capacidades de
serem primeiro protagonistas, fazerem escolhas, estarem trabalhando com pedagogia de projetos, certamente a gente vai continuar num modelo que é este, que eu fico feliz quando eu vi o Enzo e o Tiago Pavan do Poliedro, mas ao mesmo tempo o meu coração também fica preocupado e triste, porque este modelo não é uma realidade para nós, da escola pública brasileira. Não é. Não é. Com esta organização, com esse atendimento, né, com esse investimento, nesse montante de investimento, não é. Então, nós vamos voltar a pensar na questão da desigualdade. Mais uma vez, nós temos um modelo, não é? Para este aluno que frequenta este ensino médio, ele certamente foi uma criança, não é, que teve bastante contato, bastante acesso, teve uma família letrada que a sua vida, teve acesso à cultura, à arte, a cinema, debateu, conversou, leu livros, viajou, não é? E construiu, ao longo da sua primeiríssima infância e da sua primeira infância, um repertório sociocultural de desenvolvimento que o coloca frente a desafios como esse de um currículo inovador, não é? Capaz de ir muito para além, inclusive, daquela estrutura. É disso que a gente tem que conversar. Lá em São Bernardo, esse assunto nos provoca. E nós somos a tecnologia faz tempo. Mas os pequenos não participam de Olimpíadas, daquele tanto, como está colocado aqui. Os pequenos não participam de tantos festivais assim. Tem esses que eu trouxe aqui, não é? No meu slide é bem menor do que o do colega, porque o ensino fundamental e dos pequenos, não é? Mas nós começamos a sonhar com um trabalho que organizasse toda esta sequência própria das Olimpíadas, e sabendo, inclusive, da importância que elas ocupam nesta ruptura de ingresso no ensino superior, né? Hoje, o aluno da escola pública, eu tenho certeza absoluta, posso dizer para vocês disso, ele tem pouquíssimo conhecimento sobre esses modelos que nós conversamos aqui hoje. Isso não faz parte do repertório dele, nem lá no ensino médio, quiçá quando ele é pequeno. Então, a gente resolveu fazer o seguinte, pensando em tudo isso, né? Nós conversamos mais uma vez com o Marcos, com a equipe aqui que ajuda nessa, que também são os estudiosos e que trabalham com escolas, não é? Há muitos anos, em especial já que conhece o trabalho de São Bernardo, e nós então organizamos, não é? E fizemos essa abordagem, não é, do circuito STEAM dentro de uma rede gigante como a minha. E é o que nós estamos fazendo, é o que eu vim mostrar para vocês, que os desafios que inspiram os sonhos, não é, precisam, que lá atrás, há 30 anos atrás, quando nós começamos a discutir a reforma do ensino médio, são sonhos que inspiram as vidas. Olha o Enzo aqui hoje, claramente para nós, né? Os sonhos, e mais, e um menino que fala que assim, puxa, mas para nós, imagina, sonhar com o ITA era espetacular, quando ele diz para nós aqui, não é verdade? Quando ele diz, nossa, chegou uma hora que eu falei, será que aquilo faz sentido na minha vida? Não, quando ele diz isso, gente, é demais. Olha o nível de amadurecimento sobre o seu projeto de vida, sobre as suas escolhas. Ele aprendeu a trabalhar em equipe, ele aprendeu a tomar decisões, ele aprendeu que a vida tem causa e consequência para chegar numa assertividade dessa aqui, num palco, e falar isso para nós adultos, e ainda mais nós que participamos da história da educação desse país e da tecnologia, não é verdade? É muito bacana ter ouvido isso dele, justamente por isso, né? Então, a gente está pensando nisso, em como fazer que as crianças possam entrar numa metodologia, não é? Com uma progressão de desafios para que ela possa resolver problemas e tomar contato com uma realidade muito maior do que a dela. Nós começamos o trabalho com o circuito STEAM e já conseguimos
organizar esse trabalho para 18 mil estudantes. Então, todos os nossos quartos e quintos anos estão desafiados a escolher um problema entre, são os números, mas a escolher um problema entre essas 6 proposições, que é a ocupação do planeta, não é? Sem necessidade de recursos adicionais, depois os mistérios do oceano, o impacto da poluição nos biomas marinhos e assim por diante, história sem fim, cidades inteligentes, e organizamos isso para que ao longo do ano eles possam aprofundar. Nós vamos dar o seguinte passo com isso. No que eu trouxe antes desta tela, são diversas metodologias, insumos, pontos de contato, sensibilizações, não é? Onde a criança vai conhecendo, para chegar lá no 4º e no 5º ano, a gente fechar isso tudo numa metodologia de resolução de problema organizada, a fim de que ele possa ser desafiado a enfrentar, não é? A sair daquela da zona dele de espiral do conhecimento, para dar passos para competências e habilidades mais complexas. Acho que esse é o nosso desafio na rede pública. Os nossos estudantes aprendem muito bem o básico. O IDEB mostra isso. Poucos dos nossos estão acima do básico no volume que nós precisaríamos que eles estivessem. Nós somos campeões de IDEB com muitos no básico. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, é nessa tentativa que a gente está apostando agora, né? E trouxe para vocês aqui essa proposta como um todo, mas que eu acho que eu vou deixar como um subsídio, mas para dizer para vocês que não existe no Brasil torneios, não é? Nem Olimpíadas, nem grandes torneios para pequenos, certo? Não é? Todo mundo... Mas que nós vamos fazer lá no dia 6 a 8 de novembro, o maior torneio de pequenos do Brasil. Serão 6 mil times que estarão resolvendo problemas, tal qual a gente faz lá nas Olimpíadas do SESI, tal qual a gente faz lá, não é? Nesse grande movimento. A gente já aprendeu a fazer isso com os grandes, não é? No ensino médio. Você viu já que modelos de 6º ao 9º ano, crianças resolvendo problemas, e agora São Bernardo se desafiou, e nós vamos fazer isso com os pequenos. Então eu convido todos vocês a estarem lá no dia 6, de 6 a 8, lá em São Bernardo comigo. Vocês vão ver o maior torneio, não é? E a maior Olimpíada, que envolve todas as Olimpíadas. As equipes irão ao longo do ano participar de todas as Olimpíadas, e ao mesmo tempo, lá no final, não é, esse grande hackathon, esse grande movimento, para que as crianças também da escola pública, pequenas, de 4º e 5º anos, que na pandemia foram os primeiros e segundos, foram aqueles grupos que tiveram o contrapasso na alfabetização. A gente está usando este modelo como uma grande, potente estratégia de recomposição das aprendizagens e potencializar essas crianças para elas irem lá para o ensino fundamental, anos finais, no Estado, não é? Eu espero que cada um, né, que o Estado pegue essa bola também e vá adiante para que eles cheguem lá no ensino médio capazes, como a gente viu aqui, não é, o modelo do Enzo. E eu acho que é isso que eu quis trazer para vocês, mostrar, e vamos passar um vídeo para vocês verem como é que isso que já está acontecendo aqui, que hoje vocês estão vendo aqui em São José, já teve início, já foi organizado, planejado e acontecendo lá em São Bernardo do Campo. O vídeo, acho que eu não sei passar, ou não consegui passar. Vou voltar? Vou voltar um e dar Enter. Voltei um e dei Enter. Vamos fazer para mim. Obrigada. Vai dar?
Tá linkado naquela tela, né? Não, aí. Esse. Se não der para passar. Acho que a gente pode ir continuando, e a hora que resolver a tecnologia, a gente passa, não é? Mas e eu tenho que fazer um agradecimento, é claro, né? Lá atrás, quem começou robótica junto conosco, há 20 anos atrás, em São Bernardo, não era da minha gestão, mas que teve uma forte influência com toda a nossa equipe, não é? Foi o Marcos Wesley e a sua equipe toda, não é? Então, tenho que reconhecer aqui, dizer muito obrigada, porque ele plantou uma semente conosco, que se desenvolveu nesta medida, com tantos movimentos, não é, mão na massa, rebasse, não é, tantas estratégias, MIT, posso dizer, o FABC, professor Minami, tanto que a gente trabalha lá com eles, não é, nas Olimpíadas internas das crianças, e hoje a gente vai conseguir, então, neste ano, espero que daqui para frente, organizar este conceito das competições de maneira bastante diferenciada para uma rede inteira como a nossa. Acho que o vídeo foi. De qualquer forma, então, eu encerro aqui para dar continuidade ao painel. Muito obrigada. Excelente, Silvia. Muito obrigada pela sua valiosa explanação. Muito obrigada. E agora vamos convidar para mediar o painel de discussão o senhor Danilo Ioneshige. Danilo, ele é cofundador e CEO da Layers Education, é especialista em tecnologia educacional, com mais de 15 anos de experiência no setor de educação, com passagem por escolas como o Colégio Objetivo e o Colégio Dante Alighieri, sempre na área da tecnologia educacional. Também convido para participar do painel de discussão o senhor Jones Rodrigues Santos, secretário de Educação e Cidadania de São José. Por favor, já subam ao palco. Jones, ele é formado em Administração de Empresas e Negócios, com especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Possui licenciatura em Pedagogia e bacharelado em Ciências Contábeis. E, atualmente, ele é o nosso secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Convido para participar do painel de discussão o senhor Wesley Pereira, superintendente nacional de educação do SESI. Ele possui especialização em gestão da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, após concluir a sua graduação em Física na Universidade Federal de Goiás. Possui uma vasta experiência profissional como superintendente de ensino na Secretaria Estadual de Educação de Goiás, coordenador geral de ensino médio, também na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Liderou a aprovação da reforma do ensino médio em 2017 e conduziu a criação de 2 programas para apoiar a implementação do novo ensino médio. Sob sua gestão, Goiás passou da 16ª para o 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Atua, muito bom. Iniciaremos agora o nosso painel de discussão. É com vocês. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Marcos, Neide, Emílio, pelo convite de estar aqui mediando esse painel tão enriquecedor. Na leitura ali da mini-bio, foi citado estar à frente de startups, hoje liderar o maior sistema integrador de tecnologia educacional do Brasil, mas se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, é que eu sou professor. E comecei há 20 anos atrás, lá junto com o Marcos também. Então, mais uma das pessoas que o Marcos vem inspirando e conduzindo nesses projetos. E está nesse momento, a professora Silvia, 20 anos já aplicando tecnologia, o primeiro grande município a implantar tecnologia e robótica. Ter a presença do secretário Jones, que é berço aqui da 3ª maior companhia de aviação e tem investido tanto em edtechs e tecnologia, tenho acompanhado todo o movimento.
E não podia deixar de citar o Wesley, parceiro de longa data, que lá em 2008, 2009, ainda quando estava trabalhando diretamente com o Marcos, ele falou: Danilão, para a gente, iniciativa privada, continuar cuidando de robótica educacional e das competições é caro. Vamos fazer um movimento de transferir? E pude, junto com o Marcos, passar a bola aí para o SESI, que hoje conduz algumas das iniciativas de robótica. Então, um prazer enorme estar compondo essa mesa e estar podendo mediar grandes nomes que me inspiram. Gente, acho que falar sobre esse tema, como eu comentei, vai ser motivo de bastante tranquilidade e orgulho por toda essa trajetória, mas a gente não pode discutir robótica sem pensar na primeira infância, sem pensar num pouco do que a Silvia trouxe ali na mensagem, né? Sonhos que inspiram. E são esses sonhos que dão a base para futuros engenheiros, futuros astronautas. Em uma das primeiras leituras educacionais que eu fiz, foi um pouco do manifesto do professor Dr. Wood Flowers, que, entusiasta na área de robótica, ciência e tecnologia, ele sempre disse que formar engenheiro é fácil. O grande é formar grandes cidadãos engenheiros. Então esse era o grande desafio que ele tinha. E baseado nesse ponto, secretário Jones, como tem sido aqui para o município fazer todo esse investimento e como São José tem lidado com essa questão de incentivar a ciência e tecnologia desde os anos iniciais ali do ensino fundamental? Bom dia, quero cumprimentar aqui a Neide, cumprimentar o Envoz pelo evento, professora Silvia, que é uma secretária, que é uma referência para nós, secretários de educação, pela sua história, pelo trabalho de longa data, os colegas aqui que dividem esse painel. Quero fazer um cumprimento especial aos servidores, professores, equipe da Secretaria Municipal de Educação que está aqui. Tem uma galera, que em pleno sábado veio aqui, e isso é o retrato do quanto a educação é apaixonante, e a educação pública mais ainda. Na fala da professora Silvia, ela diz da importância de nós olharmos e entendermos a educação pública, Eu queria dizer que, na verdade, se a gente for olhar lá na Constituição, só tem educação pública, não existe outra. Educação é dever do Estado e da família. Há uma concessão para que haja uma educação particular, mas educação eminentemente é pública. É lá que está a grande massa de alunos, lá que estão os alunos com mais necessidade, com mais potencialidade. Então a política pública educacional precisa ser olhado por esse prisma, Mas já chegando na pergunta, o nosso desafio aqui, dado pelo prefeito Anderson, juntamente com, então, o prefeito Felício, hoje vice-governador, em 2020, quando eu cheguei na secretaria, era o desafio de nós alinharmos uma política educacional da cidade ao perfil da nossa cidade. A educação, ela não é distante da realidade do município, Então, um município como São José dos Campos, com uma vocação tecnológica, com uma vocação de uma cidade, de grande porte, que tem as suas complexidades, a política educacional, ela é a estratégia pública para formar esse cidadão que vai viver nesta cidade, vai viver também no estado, vai viver no mundo, mas vai viver sobretudo nesta cidade. Então o nosso desafio era formatar uma política pública educacional que preparasse a criança, o adolescente, o jovem joseense para viver em São José dos Campos, no século XXI, no estado de São Paulo, no Brasil. E aí nós fomos pelo caminho da educação 5.0, que para nós é uma marca da nossa gestão, mas é sobretudo um momento da educação. A educação vem se desenvolvendo e ela exige um protagonismo do aluno e ela precisa desenvolver competências para que esse aluno viva num mundo complexo. Especificamente nos anos iniciais, já finalizando aqui essas considerações, a gente não pode fugir do que é o maior desafio nosso, como país, é a alfabetização. Só faz sentido qualquer outro item na política pública se ela for meio para a alfabetização. Então, o uso de tecnologia na educação precisa estar a serviço da alfabetização. Por incrível que pareça, hoje o nosso país não alfabetiza todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental.
Isso é algo que a gente precisa se indignar e ficar chocado com essa realidade. Infelizmente, nós temos ainda crianças ou jovens no ensino fundamental 2 que não estão alfabetizadas. Em cidades grandes, um pouco menor o número, mas em cidades menores, muito grande. Então, eu vejo que o uso da tecnologia, a metodologia STEAM, essa concepção de educação mais contemporânea, não pode estar descolada, ela precisa ser meio. Né? A escola, ela não vai virar um lugar para a gente ensinar tudo, né? Ela não é uma mini universidade, nós não vamos formar um engenheiro, mas através da metodologia STEAM, ele vai poder sim aprender, ler, escrever, ter acesso, né, a uma alfabetização, ao letramento, ao uso do pensamento matemático. Então, como estratégia, é a forma que nós vemos aqui em São José, e nós acreditamos que essas estratégias vão tornar esse processo mais prazeroso, mais satisfatório, e vai poder dinamizar toda essa atividade. Muito bacana entender ali a tecnologia como meio para um propósito maior. Então, claramente, o propósito é a base de qualquer aplicação de STEAM ou Cultura Maker. Wesley, vou passar a palavra para você, para que, antes até da pergunta, você possa se apresentar e cumprimentar também os colegas aqui de mesa. Bom dia, é um prazer estar aqui e vou frisar tudo o que disse sobre mim. O mais importante é que eu sou professor há 16 anos em escola pública de periférica do meu estado de Goiás. Tive o prazer de ir para o Ministério da Educação, conheço o Silva há bastante tempo, conhecendo agora o secretário, nessa busca de entregar para o Brasil um currículo que faça a virada do jogo de todas as mazelas que nós estamos fazendo aqui. Não faz sentido a gente falar em educação se a gente não estiver falando naquilo que está na Carta Magna. Ela tem que ser pública, de acesso a todos, e que nós precisamos fazer essa virada de jogo e se indignar. Gostei muito das provocações da Silva de dizer, um Estado que foi a vanguarda, o que levou ele a sair da vanguarda e não estar nesse propenso a fazer, sobretudo, essa vanguarda e estar nesse pronto da entrega da aprendizagem. É o estado que tem maior número de universidades, que maior entrega pesquisa e inovação no Brasil. Precisamos também entender que a universidade precisa estar também com olhar no desafio da educação básica, porque senão ela não vai conseguir garantir o futuro crescendo, porque senão não vai ter estudante chegando lá com a criatividade. E também dizer que o Enzo, para mim, foi... só de estar vendo o Enzo aqui, eu podia ir embora para casa tranquilo. Ele é a personalização de um currículo que dá certo. Muito legal, Wesley. E esse caso não é um caso isolado, né, do Renzo? Eu sou testemunha. Hoje a Layers tem cerca de 82 colaboradores. Desses colaboradores, mais de 50% são egressos dos campeonatos de robótica, e alguns deles estão pedindo para sair da empresa para fundar suas próprias empresas. Alunos, inclusive, do SESI, tá, professor Wesley? Tenho 2 alunos ex-SESI, dois ex-colaboradores ex-SESI que estão agora no mercado de trabalho, atuando, e fundaram a empresa deles, acabaram de ganhar um prêmio no MIT e captaram para a EdTech. E esse prêmio, ele é reflexo do que o SESI vem trazendo. Se a gente olhar a mídia, as notícias, o SESI tem se destacado muito nessas competições. Prova o último mundial, inclusive a equipe aqui de Jacareí, né, Wesley? Esse é um movimento isolado de algumas unidades, é um movimento isolado de alguns departamentos, ou é uma política de SESI? Para tentar materializar, porque todo mundo olha para o hoje, mas esse sonho começou lá atrás, e a gente precisa agradecer muito. Começou com o Marcos Wesley, exatamente, e pior que não começou no SESI, começa aqui e em São Bernardo, e a gente leva para o SESI. Poderia colocar para minha apresentação? Eu acho que está aí, do Wesley, me presta, eu acho que vai funcionar. Só para mostrar para vocês que investir, nós que estamos aqui em educação, não é uma coisa imediata. Nós temos que saber que, quando fazemos investimento, ela é no mínimo em médio prazo. Ela não pode ser em curto prazo, porque não é isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com formação de pessoas. E formação de pessoas tem que começar lá na educação infantil. Se a gente quiser trajetórias em que todos os 12 anos de permanência naquela educação obrigatória,
nós temos que esperar no mínimo 12 anos para que esse resultado dê certo. Ceará é prova disso. Ceará investiu na alfabetização. Ceará investiu na educação que começasse lá atrás. Ele vem começando a crescer no IDEB a partir dos anos iniciais. Certamente, guarda essas informações, no próximo IDEB do ensino médio, Ceará deve estar entre os melhores, porque exatamente são a trajetória de que ele começou lá atrás da alfabetização que vai colher frutos nesse momento. O SESI hoje, ele não tem robótica pela robótica, ele tem um programa educacional muito sólido, desde os nossos anos iniciais até o ensino médio. As nossas crianças começam com 6 anos dentro do nosso programa, e está no currículo. É só para dizer quando começou toda a história. Começa em 2007, a robótica educacional do SESI, em que o SESI olha para o Brasil, sobretudo a experiência de São Bernardo, e chama o Marcos Wesley para conversar, para dizer, queremos fazer uma robótica educacional, mas que esteja no currículo da escola. Então, começa lá em 2007. Mas só para vocês entenderem o tamanho do SESI, para saber o tamanho do sonho. O SESI ele tem uma organização muito próxima do governo federal. Nós somos totalmente federativos. Eu trabalho num departamento que chama Departamento Nacional, como fosse o Ministério da Educação. Eu não tenho uma escola. Eu tenho 0 matrículas. Porque todas as escolas estão nos subnacionais, como municípios e estados. Só que a gente não trabalha com a ideia de município. Estão nas unidades federativas, que para a indústria chama departamentos regionais. Somos 27 departamentos regionais. Naquele momento, a robótica educacional começa somente em 3 estados brasileiros, como piloto para fazer o processo de implementação. Somente em 2016 que nós atingimos todas as nossas unidades federativas, os departamentos regionais. O SESI hoje é 350 mil estudantes, 457 escolas, presente em 353 municípios. Qual é o desafio aqui? O desafio é que nós somos muito pequenos em relação à realidade brasileira, mas nós estamos muito grande no desafio da diversidade para garantir a equidade, porque nós temos que implementar uma política no território do Brasil. Então, eu tenho que pensar na política que eu vou colocar numa escola que está lá no Pará, e também tem a que vai estar aqui em São Paulo, que vai também estar no sul do Brasil, com culturas e currículos que também têm a sua autonomia. E exatamente aqui, com a metodologia Zoom, nós começamos essa trajetória. Mas como que se dá essa trajetória? Em 2017, em 370 unidades escolares, nós já tínhamos atingido 194 mil estudantes dentro da robótica educacional, de um programa de educação tecnológica. A partir de 2017, o SESI pensa, por que não fazer da experiência do SESI, junto com a experiência que nós temos agora, campeonatos de robótica no mundo, trazer um campeonato internacional e a gente liderar essa popularização da ciência no Brasil. Então, a gente começa em 2012 a pensar em trazer uma competição de robótica exatamente para dar visão para todo o trabalho pedagógico. Vamos dizer de novo, o evento, o festival, o que acontece naquele momento é só a personalização de um trabalho pedagógico que só tem sentido por causa de nós, professores. O que acontece lá na escola. Fazer robótica por robótica não faz nenhum sentido. Fazer educação tecnológica, com currículo, com letramento, com numeracia, é isso que faz todo sentido, muito bem posto pelos nossos secretários e muito bem posto também por onde, para os debates que nós fornecemos aqui. Ela é a culminância de um projeto. Então, a gente começa a fazer uma parceria com a FIRST nos Estados Unidos e fazemos os primeiros regionais no Brasil. Para chegar em 2012... a gente foi crescendo até a gente conseguir fazer o primeiro Festival Nacional do SESI em 2017. Olha que interessante de como a educação precisa de tempo para a gente fazer investimento na que é a aprendizagem. Em 2016, a gente faz o primeiro festival no Brasil e conseguimos irmos para os Estados Unidos e já sair campeão mundial. Mas espera aí, o programa começou em 2007.
Nós estamos falando de um processo de formação de professores, de currículo implementado na escola, material didático, formação dos estudantes dentro do próprio seu currículo, para que a gente pudesse chegar a isso. A gente só conseguiu repetir esse feito agora, em 2023, mas nós repetimos com excelência. Vocês podem ter orgulho, porque é aqui de São Paulo, vocês são campeão e vice-campeão mundial de robótica. Isso é espetacular. Foi a maior delegação brasileira que nós levamos. Dentro do Festival SESI hoje, a gente está muito focado em ter escola pública. Foi o maior número de escola pública participando do nosso Festival SESI de Educação com robótica educacional. Mas quando a gente chega em Houston, eu queria dar uma experiência. Foi a primeira vez que eu fui, tá? Como a gente fica muito na área estratégica, a gente quase não tem tempo para acompanhar muita parte pedagógica. A gente está lá com os processos administrativos para que o pedagógico consiga acontecer. Mas foi uma turma só de meninas, em que elas puseram uma solução para um xadrez inclusivo, em que se a pessoa tiver uma deficiência auditiva, o xadrez ele vai brilhar com LEDs à medida que ela vai querer fazer um movimento e pega numa peça e não sabe brincar, ele acende possibilidades de caminhos que aquela peça pode fazer. Então ela começa a ensinar xadrez com uma forma inclusiva. Então quando você olha para o poder de uma inovação simples como essa, e quando eu vi isso nos Estados Unidos, eu falei, nós vamos ganhar o prêmio, não tem condições, é tão impactante, parece ser tão simples, mas tão efetiva a entrega, que responde à pergunta do Enzo hoje. Não é ir para o ensino superior. O que importa é o que eu quero resolver de problemas, como que a gente quer integrar esses estudantes em problemas que são reais e fazer uma educação mais efetiva. Só para a gente finalizar, a pergunta que você me fez, desculpa, eu não posso deixar de não apresentar os campeões que são daqui. Então, a parte de cima são os campeões geral da competição, que vai de 9 a 14 anos, e a parte de baixo, não só como vice, mas aqui tem uma professora que ganhou como a melhor mentora de times do mundo, pelo impacto social e pela inovação que ela trouxe para os estudantes. E todos os dois campeões aqui são daqui de São Paulo, que são vencedores, a equipe de Rio Prado e a outra, que não me falha melhor, de Araras, que está aqui representado. Só que é o seguinte, eu queria dar uma tangibilidade para vocês. Quando a gente foi para o campeonato internacional, a volumetria de países e o investimento, não só de recurso financeiro, mas pedagógico, educacional, é muito grande em relação ao nosso país. O que os outros países estão fazendo. Mas o que eu aprendi lá é que projetos e estruturas curriculares muito bem organizadas, como o Poliedro apresentou aqui, faz a virada do jogo. Sem abrir mão de uma persona extremamente importante para esse processo, o professor. Não é possível fazer qualquer mudança de jogo se a centralidade do projeto não passar pelo professor. Formação continuada, valorização, projeto curricular muito bem montado, material didático, e tem que ser uma construção colaborativa. Por isso que o SESI chega, hoje a pergunta que você faz, e penso que você me perguntar, mas o impacto isso na vida dos nossos estudantes? A gente mediu. Hoje, o processo, porque nós já estamos fazendo 20 anos de educação tecnológica dentro da nossa rede, e a gente conseguiu medir qual é a entrega efetiva de um projeto tão bem estruturado na formação das nossas crianças e adolescentes. A gente fez a pergunta de ganhos de habilidade. Esses são os ganhos de comunicação, resolução de conflitos, gerenciamento de tempo, solução de problemas, ganhos efetivos daqueles que não participam da nossa educação tecnológica. E, sobretudo, a gente fez outra pergunta para os estudantes.
Qual é esse ganho em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática? Só para lembrar, o SESI é uma escola da indústria. Nós estamos muito focados na resolução de problemas reais para a entrega de uma solução em que a indústria brasileira e que precisa ser resolvido. Eu vou fazer aqui um recorte de dizer assim, esses são, do longo dos 20 anos, é lógico que agora que nós rodamos a pesquisa, é efetivamente do que nós conseguimos entregar de ganho. Mas o mais efetivo de todos é exatamente o que eu quero mostrar para você na aprendizagem. Nós selecionamos um conjunto de alunos que começaram desde os 9 anos até os 15 anos e acompanhamos a aprendizagem em português e matemática. A aprendizagem em matemática aumenta mais de 9 pontos percentuais. Quando eu olho para a linguagem, apresenta um aumento. Isso eu estou dizendo somente para os estudantes que estão selecionados para participar das competições, como o professor falou, das Olimpíadas, da ciência e da participação. Eles todos têm acesso à robótica educacional, mas o conjunto de alunos, é como se tivesse educação física, mas você tem o time da escola. Aquele time que foi selecionado, que querem fazer uma robótica educacional de alto nível, além dele já ter sido impactado lá atrás pela aprendizagem, impactaram ainda mais nos seus projetos de vida. Foi mais ou menos o que o Enzo respondeu aqui agora, eu estou trazendo dados científicos. É exatamente isso. Mas a maioria começa do jeito do Enzo. Querem fazer engenharia, querem ir para o ITA. Aí sabe o que eles descobrem? Não, eu vou trabalhar na Layers e vou abrir uma empresa. Obrigado. Muito bacana, Wesley. E muito bem colocado esse processo de, não é imediatismo, são mais de anos, e a cada ciclo ele ocorre ali a cada 12 anos, como a educação tem. E sou testemunha e prova disso, desse trabalho todo, que ele também é muito pautado na educação do professor, na formação, e tive o prazer de acompanhar o Arnaldo, que vai palestrar aqui no comitê, que foi uma das formas de vocês incentivarem que esse conhecimento pudesse ser disseminado em toda a rede, nas mais de 400 escolas. Então, esse é um grande desafio, continuar a formação desse docente, dessa equipe, para que isso possa ser levado adiante. E não diferente disso, né, Silvia? Secretária, São Bernardo se destaca por ser pioneirista, né? Colocou a robótica lá atrás, pioneirismo, foi o município a fechar uma parceria com o MIT e trazer a rede brasileira de aprendizagem criativa, junto com o Léo e toda a equipe, e agora fechando essa parceria com o Circuito STEAM. Secretária, aonde você vê esses impactos de tanto pioneirismo e de que maneira você enxerga que isso impacta no dia a dia ali da rede? Bom, acho que primeiro dizer que essa característica de pioneirismo, mas também tem uma questão que é uma cidade emblemática, muito complexa, na perspectiva da sua estruturação. É uma cidade onde eu tenho aldeias indígenas, modais como balsa, e ao mesmo tempo uma cidade onde eu tenho a Volks, eu tenho a Mercedes, eu tenho centros de tecnologia, né? Uma cidade que é a guardiã da represa Billings, portanto o aquífero fica sob a nossa responsabilidade, e todas as questões de impacto ambiental, né? Também ali colocadas, e mais de 1 milhão de pessoas na região do que a gente chama do Grande ABC, sediadas já, moradoras há muitos anos em áreas de mananciais, portanto, dentro das estruturas que hoje nós precisamos desenvolver, não é uma percepção, uma visão de preservação tamanha, porque senão todos nós viveremos sem água. Então, veja, então, não é pioneirismo só, é inovação. São Bernardo tem uma característica de administrar, sempre buscando como resolver, como solucionar problemas complexos de maneira, já que os recursos são escassos. Então, assim, recursos são sempre escassos, não é? Então, acho que a questão da educação, ela vem neste caminho. A robótica, é claro, né, lá atrás, esse pioneirismo de ter enxergado, junto com a equipe da Lego, que era possível para crianças de escola pública
terem o mesmo acesso que as crianças de escola particular, acho que foi um marco em São Bernardo. Mas de lá para cá, essa questão do acesso, garantir acesso, para nós dormimos e acordamos com essa tarefa, com esse desafio. As estruturas políticas todas, numa cidade complexa como essa, que tem desde população ribeira até o centro de tecnologia da FEI, por exemplo, né? O CEITEX, nos fazem, na educação, buscar estratégias onde o acesso à arte, à cultura, a estudo de meio, a materiais diversos de extrema qualidade, a metodologias pedagógicas e daí metodologias ativas, não é? São uma verdade. Temos um núcleo grande de formação de professores. Então, o pioneirismo, ele tem relação com o tamanho dos problemas que nós temos para resolver. Eu acho que é mais ou menos assim que eu enxergo. E agora, não é? Dada essa trajetória, sempre nos inquietou a questão do que seria do daqui para frente nas metodologias ativas, né? E eu tenho uma convicção, eu tenho clareza de que o circuito STEAM e que a questão bem como o Wesley mostrou aqui, em 10 anos nós vamos ver as crianças e as escolas públicas desse país, não é? Totalmente voltadas, não é, para essa visão da educação STEAM, já organizada dentro do currículo, de maneira mais sistêmica, monitorável, não é? E afetando e influenciando os sonhos e os projetos de vida. O menino da escola pública tem que sonhar em ser aviador, tem que sonhar em ser engenheiro. As meninas, gente, as pesquisas comprovam, chega lá no 6º ano, todas as meninas amam as artes, as matemáticas, as engenharias. 6º ano começam a desistir. Você vai acompanhando, tem um trabalho incrível, não é, sobre isso, que é o indicador de letramento científico, que mostra claramente o quanto que não há ambiente que dê para as meninas a condição delas continuarem a percorrer este sonho. Então, o nosso sonho tem que ser, enquanto secretários, enquanto gestores públicos, não é, ou dentro desse grande holograma que é a educação nacional, sim, de promover o acesso, mas a permanência, mais as condições para, não é? E cada vez mais fazer os investimentos necessários nesta área. Então, mais uma vez, eu fico feliz que a gente esteja pioneiro nisso, mas acho que o mais importante é pensar que o circuito STEAM, na sua concepção, organiza um pouco daquilo que nós estamos falando há bastante tempo. É como a reforma do ensino médio. Quando eu vi hoje o Tiago falando nos itinerários formativos, rapaz, a gente falava disso lá atrás. Com essa terminologia era alguma coisa que para nós, né, ninguém falava sobre percurso formativo, nem sobre itinerário formativo, ninguém nem sabia o que significava. Então, acho que é um pouco disso, né? Ser pioneiro é um pouco de também ajudar a alavancar esses processos de mudança, porque o Wesley colocou aqui, dão certo. Sem dúvida. E enquanto pai de um aluno que viveu a alfabetização na pandemia, meu filho está com 9 anos, 4º ano, sem dúvida é trazer propósito e meio para suprir as lacunas que ficaram nesse processo. Então, trazer atividades como o Circuito STEAM ajudam, sem dúvida, nesse cenário. E Circuito STEAM, secretário Jones, é mais uma das edtechs, né? Hoje eu estou líder do comitê de edtechs da B Startups no Brasil, e o estudo que a gente tinha lançado em 2018, havíamos 850 edtechs emitindo nota fiscal no Brasil. O último estudo de 2023 ultrapassou 3.000. Parece muito, mas a gente está muito distante das mais de 40 mil edtechs americanas. E como a gente tem olhado para isso do ponto de vista de política pública? A gente tem dado passos a cada momento, e São José tem se mostrado um destaque nisso, mas e do ponto de vista ali do professor? Como
São José tem feito para preparar, uma vez que São José tem investido muito e trazido essas edtechs para auxiliar casos aqui como Jovem Gênios e outras edtechs que estão no município, que são aí de meu conhecimento, como São José tem olhado para a formação do professor no uso dessa tecnologia, uma vez que cuidar da integração parecia o único desafio, mas tem cuidado do letramento desse professor, da interoperabilidade dessas soluções, para que de fato a gente possa colher os resultados que as edtechs podem trazer. Como São José tem feito isso, secretário? Secretário, eu quero parabenizar, porque de fato São José é um exemplo, é uma referência nesta área das edtechs, e isso afeta profundamente, não é, o conceito da formação nacional. Então, quero parabenizar vocês e a essa gestão que vocês têm desenvolvido aqui. Obrigado. Eu acho que uma coisa importante, depois eu falo um pouquinho dos professores, mas eu só queria destacar, nós criamos um hub de inovação, é um edital hoje que está aberto. Toda empresa que tem uma solução educacional, que de preferência ainda não foi vendida e que quer desenvolver isso no ambiente das nossas escolas, nós temos um espaço próprio para isso. Não é uma incubação de empresas, mas é um espaço para desenvolvimento de tecnologia educacional. A Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura, nós queremos desenvolver juntos. Isso não significa uma vinculação de compra. Às vezes, lógico que nós somos um grande cliente, né? Mas às vezes as empresas nos procuram e falam, vou entrar no hub de inovação, porque aí já estou mais perto de fazer uma venda. A ideia não é essa. Se nós depois decidirmos por comprar a tecnologia, nós vamos seguir o processo legal para fazer a compra. Mas quando a empresa é homologada no hub de inovação, hoje nós temos 18 soluções sendo desenvolvidas, ela fica conosco com uma mentoria das nossas equipes, deve ter time nosso aqui que faz mentoria para alguma dessas equipes, e essas tecnologias são testadas nos nossos ambientes escolares. Porque a grande maioria das tecnologias educacionais são desenvolvidas na escola particular e depois ela migra para a educação pública, porque é muito mais fácil fechar um contrato para 500, 200, 300 mil alunos do que fechar um contrato para 30 mil alunos do ensino fundamental, que é uma complexidade muito maior. Então, nós queremos ajudar o município, né, a cidade de São José quer ajudar o desenvolvimento de tecnologias educacionais, e o Hub, eu acho que é um grande case que nós temos desenvolvido. Tem muita coisa que fica pelo caminho, tem muita coisa que parece solução do professor Pardal, mas para nós não tem problema, entra, vem participar, né? E ao longo do caminho isso vai sendo depurado. Bem, para falar da formação do professor, a gente precisa, quando fala de educação, ela é um tema relevante para, vou dizer, 99% da população brasileira. Todo mundo identifica saúde e educação como os temas mais relevantes. Mas a grande maioria das pessoas trata a educação com o senso comum, né? Com o que vê na rede social, na internet, ou com a nossa experiência, porque todos nós aqui, de alguma forma, tivemos e temos relação com o ambiente educacional, porque passamos pelas escolas, porque temos filhos pelas escolas. Mas eu acho que alguns paradigmas precisam ser quebrados, né? Como a secretária falou, que o problema da infraestrutura hoje não é um problema para as cidades do porte de São Bernardo, de Sorocaba, de São José. Nós entregamos uma escola pública nesses municípios em pé de igualdade em termos de infraestrutura com qualquer escola particular, né? São José, nós temos vivido isso. Hoje eu tenho todas as salas do ensino fundamental com Wi-Fi, né? Nós somos o maior cliente Google educacional, com as contas da melhor configuração que a gente pode, que está disponível no mercado. Os nossos professores têm isso à disposição e os nossos alunos também. Então, infraestrutura, isso não é o maior desafio nesse momento. E um outro paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar é que o professor da escola pública não é um bom professor. Isso não é verdade. Eu digo que os melhores professores estão na escola pública, né? Nós não temos um problema de qualidade de professor. O que nós temos é um grande desafio de escala de professor, né? Então hoje, quando eu administro, por exemplo, uma rede municipal que tem 6 mil professores, nesse espectro eu vou ter professor de mais
qualidade da intervenção pedagógica e professor de menos qualidade da intervenção pedagógica. Se esse extrato for menor, numa escola para 1.000 alunos, o desafio é outro. Então, eu digo que o maior desafio da educação pública hoje é a escala, né? Por exemplo, o ano passado, se eu encontrasse aqui na porta do CEF, esse é um centro de formação do educador, essa aqui é a casa, esse prédio todo é dedicado para a formação do educador da nossa cidade. Se eu encontrasse aqui na porta 50 professores de matemática, eu contratava no mesmo dia. Eu fechei o ano precisando de 50 professores de matemática, tem professor de língua inglesa aqui, professor de língua inglesa, se a gente encontrar hoje aqui na porta, se tiver ali, homologado no concurso, 100 professores de língua inglesa, a gente vai contratar. Nós fizemos um concurso agora, né? Toda a prefeitura tem que fazer, nós renovamos o nosso. Vocês sabem quantos professores de matemática nós tivemos homologados, aprovados no concurso? 13. Nós iremos convocar 100% a fila, a lista vai zerar na primeira convocação. Então, o desafio não é da qualidade, mas é da quantidade e, consequentemente, quando se precisa de muito, vai ter o desafio da qualidade. Como é que nós enfrentamos esse desafio no município? Há alguns anos, esse espaço foi criado como centro de formação do educador. A formação inicial e continuada, ela é muito intensa no município, e nós agora, nesta gestão, recentemente, nos últimos 4 anos, né, o prefeito Anderson, nós contratamos uma formação com a Unesp, de metodologias ativas, ensino híbrido e educação 5.0, uma pós-graduação, que todo o nosso time fez em horário de trabalho, em horário de HTC. A média de aprovação, né, a nota média dos professores, foi de 9,2. Né? Então, um time muito dedicado, muito empenhado, e um curso muito complexo, porque o horário do HTC, às vezes é conhecido como o horário do cafezinho, né? E aqui não é, porque eles fazem essa pós-graduação com a Unesp, um curso que foi formatado para nós. E um outro projeto também que foi criado, é a Escola de Formação do Educador. Eu trabalhei no plano de gestão do prefeito Felício, agora também do prefeito Anderson, e nós temos o hábito em São José de ouvir a população e ver os anseios quando nós vamos construir um plano de gestão para o prefeito que está se colocando à disposição na eleição. E uma das soluções apresentadas foi criar essa escola de formação do educador, e eu fui apresentar isso para o prefeito. E eu falei, como é que eu vou falar isso para ele? A ideia era que o professor recém-efetivado ficasse com dedicação exclusiva, recebendo salário até 90 dias estudando, e só depois fosse para a sala de aula. E eu falei, como é que eu vou contar essa história? Né? Como é que eu vou falar isso para o prefeito? Eu falei, prefeito, seguinte, o senhor imagina a gente fazer um concurso para GCM, Guarda Civil Municipal, e ele passar no concurso, assinar o contrato, descer lá na secretaria, pegar a arma, botar na cintura e já ir fazer o policiamento? Ele falou, não é possível, ele precisa fazer academia. Eu falei, então, prefeito, mas o professor, a gente contrata, entrega a arma mais poderosa para ele, né, porque é muito mais poderosa do que a pistola do GCM, é a arma que nós entregamos para o professor que vai para a sala de aula, e ele já desce e já vai para a sala de aula. O que o senhor acha da gente fazer uma academia, como a gente faz para o GCM, para o policial, para o professor? E aí eu falei, agora vai vir né? Aí ele falou, pode fazer. Então, hoje nós temos isso garantido por lei no município. Todo professor que é efetivado, fica aqui do lado, na frente, vocês vão passar ali, vai ter Escola de Formação do Educador. Não sei se já tiveram oportunidade de fazer uma visita, se não, hoje deve estar fechada, a equipe da F não está aí. Tem alguém da F aqui? Thaís? Não. Mas os nossos professores ficam aqui, fazem residência pedagógica, vão até as escolas. Esse curso, essa formação não é teórica, é prática. Nós sabemos que a formação do professor hoje é um desafio grande, porque muitos cursos são online, e por ser online não é o problema, é porque às vezes por ser online se precariza a didática. Então essa é uma formação que investe muito em didática, em metodologias ativas, repertoriando esse professor para poder intervir e para poder atuar na sala de aula.
O ambiente da escola pública nós já transformamos, e agora nós precisamos instrumentalizar esse time de professores para usufruir desse ambiente, né? Nós não vamos transformar professor de ciências em professor de robótica, esse não é o caminho. Nós não vamos transformar professor de matemática em professor de robótica. Professor de matemática tem que ser professor de matemática, professor de ciências tem que ser professor de ciências. Aqueles que quiserem derivar e desenvolver uma carreira na área de tecnologia, nós temos que fazer isso e potencializar, né? Só para finalizar, as escolas 5.0 que nós implementamos, nós entregamos uma sala maker em todas essas escolas. Hoje são 30 escolas certificadas já funcionando. E a pergunta quando nós montamos o modelo é: quem vai dar aula na sala maker? E a resposta foi, porque todo mundo, né, a lógica da escola, uma sala, um professor, né? Ou uma sala ambiente, um professor, e nós falamos assim: ninguém vai dar aula na sala maker. Mas como não vai ter professor? Não, o professor que quiser dar aula na sala maker, pode dar aula na sala maker. Não é um espaço de alguém, mas é um espaço para todos. Se o professor de matemática quiser fazer uma atividade diferenciada usando um espaço maker, o espaço está à disposição dele. Se um professor de ciências quiser fazer uma aula diferenciada usando um espaço maker, está à disposição dele. Mas se o professor de língua portuguesa quiser fazer uma atividade diferenciada usando o espaço maker, está à disposição dele. Então, é a forma que nós temos encontrado em São José. Já são mais de 900 professores que passaram pela escola de formação, e o resultado já chega lá na ponta, que é para o nosso aluno. Excelente, excelente. E sem dúvida alguma é o diferencial para esse mercado de edtechs, ter esse ambiente de poder fazer com que eles experimentem, testem. Os fundadores de edtechs, recordo de mim há alguns anos atrás, contando para o Marcos o que a gente queria fazer, e junto com as ideias fundar a Layers. Nós somos só sonhadores. A hora que você senta ali no dia a dia das dificuldades de uma secretaria, é que você vai conseguir, de fato, compreender a necessidade e como implementar as soluções. Parabéns pela iniciativa, e que seja aí fruto de inspiração para novas pessoas. Dado o olhar da Brisa, queria ficar aqui com todos até pulo almoço, e a gente fica aqui debatendo, mas nosso congresso, Sonhar e Realizar, e essa mesa de debate tão rica está chegando ao fim. Então, Wesley, por favor, eu passo a palavra, porque você traga suas considerações finais, faça o agradecimento aí da sua presença e complemente sua visão do que o SESI tem feito nesse aspecto. Até para a gente ganhar tempo, eu acho que a maneira de ensinar precisa mudar. A gente precisa quebrar o paradigma que, quando eu cheguei na escola, secretário, eu sou físico, então penso que quando eu passei e fui homologado no meu concurso, eu fui disputado por escolas. Desculpa, mas isso eu estou falando há 17 anos atrás, em um físico formado, entrando na escola pública, e assim, as escolas falam: não, mas venha para cá, que está perto da sua casa. Eu entendo muito bem isso da escalabilidade. Mas eu preparei um vídeo para passar para vocês perceberem quais são as habilidades, não somente técnicas, né, cognitiva, as hard skills, mas as habilidades socioemocionais em que, ao fazer um ensino diferenciado, a gente desenvolve. Mas eu queria que quem mostrasse isso para vocês fosse os próprios meninos que, ao fazer a educação ao longo do ano, quando eles vão para uma competição, quais são as habilidades que estão lá? Olhe bem para cooperação, resiliência, olha bem para empatia. Nenhuma das nossas competições nós chamamos de coverles. Um robô que quebrou a peça, o aluno não quer competir com ele, ele quer encontrar a peça para que o robô possa resolver a solução do problema que está por trás daquele paradigma. Eu queria verificar se é possível já soltar o vídeo, pessoal da mesa, que aí a gente ganha tempo, e essas são as considerações finais, que eu queria terminar com as imagens do que é possível sonhar há 20 anos atrás, e é isso que a gente está realizando. Som.
pouco do engajamento. A gente tem muita Conforme a idade, o desafio e o porte do robô. Eu vou para Brasília, a gente sempre fez em São Paulo, mas a gente quer interiorizar mais a questão do investir no Brasil. Debate também sobre qual é o caminho que a gente precisa seguir. Esse aqui é o nosso espaço de quem não conhece, é o Céu de Lab, né? Nós temos um museu ligado à educação. Gostei muito dos carrinhos, gostei muito dos robôs. É muito legal. Eu gostei muito daqui porque é muito divertido ver o pessoal montando as coisas, vendo tudo desde o início. E eu gostei bastante dos carrinhos de Fórmula 1. Eu tô achando muito legal que mexe com Lego, mexe com as coisas, mexe com engenharia e eu quero se tornar um engenheiro e se crescer. Aí eu tô gostando muito daqui, é tipo um paraíso pra mim. Pessoal, é um desafio. A gente não tem pai nem mãe desses crianças. Estão envolvidos nesse festival mais de 1000 voluntários. Tem até um aqui, tiozão. Obrigado pela parceria. As meninas que ganharam o Nacional são essas e ganharam o Mundial. Obrigado. Obrigado, Wesley. Professora Silvia, antes das suas considerações finais, o Richard, que está nos acompanhando, ele mandou uma pergunta questionando como no decorrer dos anos, são mais de 20 anos de tecnologia, 5 gestões diferentes, tudo isso sobreviveu no município, independente de política, independente de partido, independente como São Bernardo foi capaz de manter isso dentro da estrutura sem perder a essência. Richard, são as pessoas. A nossa atividade, nós somos professores, nós somos escola, nós somos formadores. As pessoas envolvidas nos processos de trabalho é que fazem com que a gestão não seja um obstáculo, né? Então é claro que nesses 20 anos, e aqui eu tenho que fazer essa análise, claro que houve tempos onde houve mais investimento, menos investimento, onde também passou, São Bernardo também passou por uma certa idade das trevas, um recrudescimento, claro que houve, não é? Mas não morreu. Porque tem a Ideli que está aqui, que está desde o início, tem a Kátia Raquel que está aqui, tem a equipe que trouxe para São Bernardo a ideia das metodologias ativas e da aprendizagem criativa, né? Então, veja, está nas pessoas. O nosso papel como governantes, como gestores públicos que somos, de fato, de investir fortemente na formação dos nossos professores. Então, vou dizer, pessoas, não é? Não estou colocando só do PRO, nem só do coordenador, mas assim, a escola é feita de gente. Então, são as pessoas que fazem com que nós superemos as diversidades. Eu queria também terminar, como o Wesley fez, passando o vídeo que agora deu certo lá, mas para dizer o seguinte para vocês. Nós já universalizamos, como nós falamos aqui, não é? Temos cidades que infraestrutura não é o nosso problema, de fato, não é. Nossas escolas são muitas vezes melhores do que as escolas particulares, essa é a verdade, não é?
São Bernardo, isso é tão verdadeiro que eu tenho a maioria das matrículas de 1º ao 5º ano, estão todas na rede, as escolas particulares, só as internacionais é que tem 1º ao 5º ano. Ademais, estão todos conosco. Então, veja como isso é uma realidade, é possível de fazer. Então, acho que assim, como modelo de o que é possível de fazer. Mas, ainda a questão do acesso à cultura, à arte, a sonhos, né? a uma vida que ultrapasse as vulnerabilidades, é um desafio, sim, para nós. Então, uma educação baseada numa visão propedêutica apenas, ela, de fato, não leva uma criança da escola pública, cuja renda familiar é bem inferior àquilo que se estabelece como renda média, não é? Esses 5.000 e poucos reais, é bem inferior a isso, né? É uma população numa nova configuração de família. Eu nem estou falando de uma configuração moderna de família, estou falando de uma configuração bem tradicional de família, onde há a feminilização da família, não é? A mamãe junto com a vovó, uma vovó jovem de 40 anos, que hoje, né, o matriarcado na escola pública. Então, assim, o fenômeno social das classes mais vulneráveis, que são as classes que nós atendemos, ele é um desafio importante. Eu acho que o circuito STEAM, que vocês vão olhar, é esse nosso novo passo de engajar as crianças bem pequenas no sonho, no que é possível. Elas precisam conhecer este universo que o Wesley apresentou, para que a gente possa, daqui a 10, 12 anos, ter, não é, esta realidade das metodologias ativas efetivamente e das Olimpíadas como processo de ingresso ao ensino superior, consagrada dentro da sociedade da escola pública brasileira. Vamos passar o vídeo? Vocês não têm ideia do que é para uma criança pequena, não é? Se colocar nesse desafio e entender o mundo das artes, das engenharias, da matemática, da ciência, realmente é um espetáculo. Então, acho que esse é o nosso... o futuro está começando nesse novo momento das metodologias ativas na educação pública brasileira. É o sonho que sonha junto, sem perder a criatividade das crianças, né? Muito bom, secretária. E falar por sonho que sonha junto, Johnny, claramente São José olha muito para as parcerias. E o Arne mandou uma pergunta falando sobre isso. Ele traz aqui como São José tem feito essas estratégias que garantam essas parcerias, apoio desses programas educacionais com estudantes, a própria parceria com as escolas SESI, com o ITA e tantas outras indústrias que aqui estão em São José. Então, qual é essa relação dessas escolas municipais com esses parceiros, além de todo esse centro de formação que você está abrindo a casa aqui para todos do Invoz? Bem, eu digo o seguinte, que a educação de hoje não é possível ser feita apenas pelo professor, e não é possível ser feita apenas pela escola, né? Então, por exemplo, hoje em São José nós temos assistentes sociais em todas as escolas, atendimento psicológico em todas as escolas, nós temos muita parceria para atividade de contraturno, uma escola que dá conta desses desafios sozinhos não é possível. Só um dado, em termos de repasse para OSCs, né, organizações da sociedade civil, nós temos creches parceiras. O município de São José dos Campos é o município que mais repassa recurso para entidades parceiras do estado de São Paulo. Dos 645 municípios, nós somos o município que mais faz repasse em parceria. Então, não é possível fazer um atendimento de uma política educacional complexa sozinho, né? A chegada, por exemplo, das assistentes sociais nas escolas foi algo assim transformador.
Ainda que nós tenhamos em São José o profissional da orientação educacional, que é um profissional do magistério, que ao longo dos anos foi se especializando em tratar essas questões, tem questões próprias da assistência social, que esse técnico nos ajuda muito hoje. Então, esse é o caminho. Vou aproveitar para fazer minhas considerações, o pessoal está, né? Eu só queria aproveitar a experiência do Enzo, que acho que nos inspirou aqui, né? E o Enzo traz esse dilema, ele fala, olha, eu não sou um aluno que quero passar no vestibular, né? E eu acho que nós, como redes e como educação, nós precisamos, e aqui eu digo também o Invoz, como poder, como sociedade civil organizada, que quer atuar como isso, nesse segmento, nós precisamos dizer o que nós queremos como política educacional. Uma política educacional que passa no vestibular, ou uma política educacional que forma para a vida. Nós, como gestores públicos, vamos responder, e respondemos sempre, qual que é o IDEB da sua escola, da sua cidade? Como é que foi a sua proficiência no SARESP? Isso aí é passar na prova, gente, não é? O IDEB, o SARESP, ou as provas, as avaliações institucionais, elas estão para as redes municipais, como o vestibular está para o aluno. Mas falar de uma educação disruptiva, tecnológica, criativa, nem sempre isso vai ser manifesto numa avaliação institucional, não é? Então, enquanto a sociedade ainda olhar por uma educação, ou clamar por uma educação de índice, nós teremos menos espaço para inovação. Eu fiz questão de conhecer os espaços e os locais que têm os melhores índices de educação do Brasil. Fui visitar. Não se tem uma educação disruptiva, se tem uma educação propedêutica. Então, às vezes não cabe no mesmo espaço, né, professor de física, as duas coisas. Apesar de nós termos o desafio de entregar performance acadêmica, e não podemos nos furtar a isso, o aluno na escola tem que aprender, mas ele não vai aprender apenas, ou a aprendizagem não vai ser aferida apenas na prova. Seja a avaliação do SAEB, do SARESP, é muito mais complexo do que isso. Então, eu acho que o Congresso também tem essa reflexão para ser feita, né? Se propõe a isso, nós precisamos pensar, porque não adianta nós desejarmos um cidadão multifacetado, com competências socioemocionais, pronto para interferir e melhorar a sociedade, e continuarmos avaliando a educação no Brasil pela prova, né? Então, espero que a gente, como sociedade, possa escolher um caminho e escolher o melhor caminho. Aqui em São José, nós temos defendido essa ideia. O índice educacional é importante, nós trabalhamos muito pelas avaliações institucionais, mas ela é uma foto. Ela não vai determinar o filme que é feito em 20 anos de trabalho, como aqui, por exemplo, nós temos o case da educação empreendedora, né? Vencemos agora a categoria regional do Estado de São Paulo de empreendedorismo na escola, e é um projeto de 20 anos, né? Que formou já 2 gerações de joseenses e que faz o nosso povo ser um povo empreendedor, mas isso não aparece na prova, né? Então, mais uma vez, parabéns ao Invoz, e agradecer mais uma vez a presença da equipe que está aqui. A gente é apaixonado por educação, né? Então, às vezes, abre mão da escola, da família, dos nossos afazeres, para estar aqui num sábado discutindo educação e melhorando, ou pelo menos se dispondo a melhorar a educação do nosso país. Muito obrigado a todos. Brisa.